Várias empresas chinesas que enviavam produtos para o Brasil foram taxadas com altos impostos. Como isso poderá afetar mais ainda a todos nós brasileiros, e principalmente os fotógrafos e criadores de conteúdo? Esse será o assunto do vídeo de hoje. Esse vídeo eu separei em algumas partes. Como os impostos atrapalham o crescimento do Brasil, o que já aconteceu lá no passado e como fomos afetados com essas taxas e como afeta os fotógrafos atualmente. Quando essa taxação do AliExpress, Shopee e Shein ocorreu, eu postei no meu Twitter um relato que aconteceu lá no ano de 2011. Quem era fotógrafo lá naquela época deve se lembrar que era possível comprar equipamentos fotográficos numa loja chamada BIH Foto e Vídeo, que fica lá nos Estados Unidos por um preço muito bom. Os produtos chegavam tranquilamente aqui no Brasil e você conseguia até pagar os impostos, que eram bem baixos, direto no site deles. E infelizmente a única coisa que eu comprei foi apenas uma câmera fotográfica analógica que era nova. E poucas semanas depois dessa minha compra, aconteceu o que tem acontecido atualmente com essas lojas chinesas. Começaram a barrar a entrada desses produtos no Brasil. Se você tentar entrar hoje no site BH Foto e coloca o frete para o Brasil, não é mais possível comprar produtos com eles, pois eles não enviam mais nada para o Brasil. E aí chega o fatídico dia 11 de abril de 2023, quando o governo começa a taxar todas as compras, dizendo que eles irão arrecadar mais de 8 bilhões de reais em impostos. Mas será mesmo? Essa estimativa foi feita pela quantidade de produtos comprados nessas lojas antes do imposto. Lembre-se de uma coisa, quando você aumenta o imposto sobre qualquer coisa, isso irá reduzir a quantidade de pessoas que irão comprá-lo. A mesma forma acontece quando são taxadas as classes sociais mais altas, como aconteceu na Argentina e Noruega. Há 3 anos atrás, começaram a aumentar os impostos dessas pessoas mais ricas lá na Argentina. Em pouco tempo, mais de 600 milhões de dólares saiu do país e muitos argentinos mudaram sua residência para o Uruguai. E esta semana saiu uma reportagem que os super ricos da Noruega estão saindo do país devido aos altos impostos. Ou seja, o governo acredita que irá arrecadar bilhões taxando essas lojas chinesas, mas eles estão muito enganados. E o pior, provavelmente eles estão eufóricos, esperando que esse dinheiro vai entrar na conta do governo para eles gastarem como quiserem. E provavelmente já tem até planos para esse dinheiro, mas ele não vai chegar. Porque muita gente não vai ver vantagem em comprar esses produtos mais. Porque quando isso acontece, o problema não é apenas os impostos. Quando leis como essas aparecem, começam a ter uma fiscalização mais intensa, fazendo com que os produtos demorem mais para serem liberados na fiscalização aduaneira. E o pior, muitos produtos começam a ser barrados e impedidos de entrar no país, sem motivo algum, sendo enviados de volta para a empresa ou até eles ficam retidos com eles para serem futuramente leiloados. E algumas pessoas já têm relatado isso na internet. Eu não sei se é verdade ou qual motivo está sendo alegado, mas muita gente está sendo taxado absurdamente. Quando começa essa cobrança de impostos e esses problemas para importar um produto para o Brasil, essas lojas começam a não querer mais vender produtos para nós. Da mesma forma como aconteceu com a BH Foto lá em 2011. Ela não enviava mais produtos para cá. Outro engano é acreditar que as pessoas que gastam nessas lojas vão deixar de comprar produtos para comprar aqui no Brasil. Esse pessoal não aprende. O brasileiro, infelizmente, já está acostumado a pagar caro por um produto de qualidade inferior. Lá nos anos 80, por exemplo, as lojas de videogame vendiam o famoso Atari 2600 por um preço absurdo, com um detalhe, eles eram fabricados aqui no Brasil, lá na Zona Franca de Manaus. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Atari 2600 já tinha saído de linha e o Nintendo 8-bits fazia muito sucesso lá. O mesmo aconteceu com os computadores. Ou seja, nós brasileiros estávamos consumindo um produto desatualizado e caro. Com outro detalhe, tinha modelos genéricos como o Phantom System, que também era fabricado aqui no Brasil pela Gradiente, e ele rodava os jogos de Nintendo 8-bits. Só quem era rico viajava para os Estados Unidos, conseguia comprar esses produtos mais novos, lembrando que as passagens aéreas naquela época eram muito mais caras que atualmente. Outro caso bem curioso, ainda nos anos 90, eram os carros. Você ia numa concessionária e comprava apenas um carro, sem nenhum acessório,
como diz a gíria, era um carro pelado, sem nada, por um preço absurdo, sem contar que carros 4 portas era coisa de gente rica. Era uma briga entre irmãos para se inclinar e deixar alguém entrar no banco de trás. Enquanto isso, nossos países vizinhos importavam nossos carros brasileiros que eram fabricados aqui, completo com todos os acessórios e vendido para o público por um preço muito mais baixo do que a gente pagava. E isso fez com que facilitasse a importação de carro de outros países sem impostos. Houve um boom de importação de carros americanos aqui no Brasil. Eu lembro que um carro sedã 4 portas, câmbio automático, ar-condicionado e banco de couro era o valor de um carro popular aqui no Brasil. E atualmente, quase 30 anos depois disso, estamos de volta a essa época. Eu ainda acho um absurdo a gente pagar 80 mil reais em um carro popular. Gente, 80 mil reais é muito dinheiro. E atualmente os impostos para trazer um carro de fora do país são muito altos, fora a burocracia. Da última vez que eu tinha visto, faz muitos anos, os impostos, que seria o IPI, era 105%. Eu não sei se ainda é. Ou seja, você paga um carro só de imposto. Eu sou apaixonado pela Dodge Ram. Ela custa atualmente 500 mil reais. Poderia custar menos da metade disso, se não fossem os impostos. Eu e minha esposa, quando nós nos mudamos aqui para São Paulo, nossa ideia era não ter carro e morar sempre perto do metrô. Mas o nosso filho nasceu e decidimos comprar um carro porque não é simples andar com o bebê e ir para as consultas dessa forma. E eu dou graças a Deus por termos condições de comprar um carro, porque nem todo mundo tem condições. Mas eu paguei caro em um carro usado no final de 2021 e no início desse ano eu tive que renovar seguro e o IPVA. Meu IPVA aumentou e o seguro também neste ano. E eu tive algum retorno disso? Não. Eu pago um seguro caro para vivermos no país inseguro. E recentemente eu gastei R$ 3.500 para fazer manutenção da suspensão do carro, porque ela danificou pelos buracos que tem nessa cidade. Cadê o retorno para nós? Na verdade, para nós, nada, e sim pagar o auxílio automóvel dos políticos e seus apadrinhados. Eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem que nós pagamos caro porque o governo diz, abre aspas, para proteger a indústria local. E o que acontece quando começa a dificultar a importação de produtos? Com impostos e burocracia. É o que anda acontecendo por aqui. As pessoas estão comprando mais carros usados do que novos. Olhem as fábricas, elas estão dando férias coletivas e provavelmente vai haver demissão, ou seja, essa proteção vai causar desemprego. As concessionárias não estão vendendo carros novos e com os carros usados subindo de preço, os novos também subirão consequentemente. Eu estou explicando isso que já acontece há 40 anos, porque é a mesma receita que se repete e dá errado, e eles continuam repetindo isso. Voltando à taxação dessas lojas chinesas, o mesmo irá acontecer por aqui. Parece que nós estamos protegendo as lojas locais e a indústria, como diziam lá nos anos 80, mas é bem diferente da realidade. Vejo algumas pessoas dizendo que gostam de criar taxas e impostos principalmente para os mais ricos, mas na prática vemos que quem está sendo taxado e prejudicado é quem tem menor renda. Porque uma pessoa rica, se ela precisar comprar um cabo para o seu celular, ela tem possibilidade de ir no shopping e pagar por um produto mais caro que ele precise nesse local. Eu mesmo, de tempos em tempos, eu vou lá na Santa Efigênia, que é uma rua aqui em São Paulo que vende todo tipo de produto eletrônico muito barato, para poder comprar cabos, carregador e equipamentos que eu preciso renovar aqui em casa, porque são equipamentos que danificam com o passar do tempo. Da mesma forma que uma pessoa que não tem condições de gastar em um shopping, ela prefere comprar roupas na Shein, que é muito mais barato. E essa pessoa com pouca renda, viraram também pequenos comerciantes que compram algumas peças para revender e tem uma renda extra. E esses burocratas dizem que essas pessoas não pagam impostos e têm que pagar. O que tem menor renda tem pagado cada vez mais impostos. Com um detalhe, países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá e alguns lá da Europa conseguem comprar esses produtos sem impostos. Eles ficaram mais pobres? Não. Porque eles têm liberdade econômica. Os países com mais liberdade econômica são os que têm mais facilidade para empreender e têm impostos mais baixos. Você sabe qual é a colocação do Brasil nessa listagem? 127. Estamos perdendo para países como Gana, Senegal e Kuwait. Quando esses burocratas criam essas taxas, nossa liberdade econômica cai, gera desemprego,
Poucas empresas conseguem se manter abertas, principalmente as pequenas. E com um detalhe, você trabalha mais para pagar mais impostos e recebe cada vez menos. Quem está sendo afetado é o rico ou é o pobre nessa questão? Vocês acham que os argentinos estão indo para o Uruguai por quê? Vocês acham que inúmeros brasileiros que estão buscando cidadania, tanto portuguesa quanto italiana, é para o quê? Ficar aqui no Brasil? Não. Eles querem ir embora. Virou um grande comércio aqui no Brasil encontrar soluções para conseguir fixar residência fora do Brasil. Tem investimentos que você faz nos Estados Unidos para conseguir o Green Card, abrir uma empresa do Brasil nos Estados Unidos, estudar no Canadá e por aí vai. Inúmeros brasileiros estão vendendo tudo, fechando suas empresas e indo embora para esses países, que têm mais liberdade econômica. E vocês acham que os Estados Unidos nunca passaram por isso? Recentemente, o brasileiro que também ajudou a criar o Facebook, o Eduardo Severin, viu os impostos dos Estados Unidos aumentarem, ele mudou a sua residência para onde? Singapura, que está onde? Primeiro lugar da lista. Todos os lugares onde o dinheiro dos impostos são mais baixos, eles sempre voltam para a população e não para sustentar um salário de um político ou o seu aumento. Observem o topo da lista de liberdade econômica. São países seguros, são países com saúde pública de qualidade, ruas limpas, tem emprego de sobra e não é essa bagunça que a gente vive aqui no Brasil. Eu preciso dar essa introdução para vocês entenderem que isso afeta a todos nós e também os fotógrafos. Na fotografia, como é que isso vai afetar? Quem quer ser fotógrafo tem encontrado cada vez mais dificuldade para conseguir comprar os seus equipamentos. Essa é uma grande realidade. Quando falamos em câmeras digitais, os preços estão estratosféricos. Câmeras custando 10 a 20 mil reais, lentes fotográficas custando 10 mil reais e por aí vai. Eu acompanho os fotógrafos americanos aqui no YouTube e eles têm uma facilidade para trocar de equipamento como trocam de roupa, por causa dos valores. Eles não pagam impostos nesses equipamentos. Eu até queria trocar a minha câmera por essas mais modernas, as mirrorless, mas o preço está muito salgado para nós. E boa parte dos fotógrafos brasileiros cobram um valor baixo pelos seus serviços, porque se for cobrar o valor real, acredite, ninguém ia conseguir pagar o serviço de um fotógrafo. Em um canal aqui no YouTube, eu não lembro qual, um brasileiro relatou que nos Estados Unidos o produto físico é algo barato, porque é um bem material. Ele não deve ter mais valor do que uma pessoa. Ou seja, é por causa disso que o serviço lá nos Estados Unidos é caro. Porque lá eles valorizam as pessoas. Aqui no Brasil, o produto físico é caro e o serviço é barato, porque não valorizamos as pessoas e ainda queremos mais desconto. Essas dificuldades burocráticas e tributárias fizeram com que a marca de câmeras fotográficas Nikon saísse do Brasil há 5 anos atrás. Lembrando que a Nikon ela não vende apenas equipamentos fotográficos e de vídeo, mas também vende equipamentos para a área de saúde como microscópios. Só quem sai perdendo somos nós. Várias empresas já saíram do Brasil. Aqui em São Paulo tem umas lojas já bem conhecidas que vendem equipamentos fotográficos, tanto novos quanto usados. E você observa no próprio site deles que eles quase não têm equipamentos novos, porque as pessoas não querem mais gastar um alto valor num equipamento novo, que é caro. Mas quando você vai lá na seção de equipamentos usados, estão lotados e com uma grande rotatividade. Ou seja, da mesma forma que os carros usados estão aumentando o valor, o mesmo está acontecendo com as câmeras fotográficas. Tem câmeras fotográficas que foram lançadas há 5 anos atrás e estão custando mais de 8 mil reais. Lembra quando eu falei da história do videogame? É um produto antigo e caro. Então, estamos consumindo um produto antigo, desatualizado e caro. Eu mesmo tenho 7 lentes fotográficas e apenas uma eu comprei nova. Essa é a triste realidade que você raramente vê acontecer nesses países com liberdade econômica. E eu não vou negar, os benefícios de morar fora do Brasil são muito melhores. E se eu tivesse uma oportunidade, eu faria o mesmo. Nós trabalhamos muito, pagamos altos impostos e recebemos muito pouco. Não apenas em salário, mas em benefícios que nós deveríamos receber. E isso não afeta apenas os fotógrafos, mas também os criadores de conteúdo na internet, que é algo que tem crescido muito, porque eles precisam praticamente dos mesmos equipamentos que um fotógrafo usa, que é uma câmera, iluminação, lentes, o som, um computador para editar vídeos.
Bom, e muitos brasileiros não sabem disso, mas ainda existe muita gente, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, que ainda utiliza câmera analógica, aquelas de filme fotográfico. É como se a fotografia analógica nunca tivesse morrido. Inclusive, tem uma hashtag que remete a isso. Mas isso está mudando para nós brasileiros. Talvez aqui a fotografia analógica vá morrer. Recentemente, a Kodak aumentou o valor dos filmes coloridos, e isso causou um efeito dominó em todas as empresas que fabricam filmes fotográficos coloridos. E isso fez com que todos eles aumentassem seus valores também. Para quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, sentiu um pouco apenas desse aumento, diferente para nós brasileiros, que isso virou um tsunami. Pagamos muitos impostos e sem contar que a nossa cotação do dólar é muito alta. Eu até recomendo você assistir aqui no YouTube criadores de conteúdo brasileiros que moram nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Eles veem 10 dólares, ou 10 euros, ou 10 libras, como se fosse praticamente 10 reais. Lembrando que um dia, um real foi um dólar. Mas é claro, isso para quem mora lá e recebe um salário na moeda daquele país. Então, a conversão para o real não é lógico fazer. Ou seja, um produto que custa 10 dólares para eles é muito barato. Então, dito isso, um filme fotográfico preto e branco custa uma média de 8 dólares. Para nós brasileiros, custa 45 reais. Um colorido custa uma média de 11 dólares, que sai 55 reais. Ou seja, para nós brasileiros, pagar 50 reais em um filme é um valor muito salgado. Mas esses filmes, quando eles entram no Brasil, por causa dessas taxas, custo do frete e tudo mais, cada um sai mais de 100 reais. Gente, esse valor não era alto nem na época que as câmeras digitais nem existiam ainda. E isso para tirar apenas 36 fotografias, sem contar o custo da revelação e da digitalização, caso você queira passar para o computador e não tenha scanner. E eu preciso dizer algo muito importante. Quem fotografa em analógico não são pessoas que moram lá no Alphaville ou no Leblon. Na verdade, não conheço nenhum fotógrafo que more nessa região. Até porque hoje é impossível um fotógrafo viver apenas de fotografia. Ele precisa se rebolar para conseguir uma renda extra em outras coisas. Quando eu estudei fotografia lá na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, eu tive aula com os melhores fotógrafos do país. E nenhum deles era rico que morava nesses lugares, acredite se quiser. Eu conheço alguns fotógrafos que têm uma boa condição financeira, mas sua renda principal ele é um médico que gostou de fotografia, se apaixonou e o hobby virou uma profissão secundária para ele, ou um advogado, ou um psicólogo, e por aí vai. Mas aquele fotógrafo raiz que só vive disso, esquece. Estou explicando isso para entender que os equipamentos são caros e não temos muito retorno quando nós moramos no Brasil. E quando você entra nos grupos de fotografia analógica, você encontra cada vez mais pessoas se desfazendo dos seus equipamentos por causa do preço, que para nós brasileiros está cada vez mais caro. Sem contar que ultimamente está difícil encontrar os químicos que são utilizados para revelar os filmes. Eles estão em falta e muito difícil de importá-los para o Brasil. Muita gente por aqui tem feito experimentos com químicos alternativos que já vendem por aqui e adaptar para conseguir revelar esses filmes. Inclusive, recentemente, eu fiquei muito chateado com uma pessoa que revelou meus filmes fotográficos e não me avisou que utilizaria esses químicos genéricos. E ele revelou e ficou muito ruim o resultado. Recentemente, eu ainda comprei vários filmes fotográficos no AliExpress, quando no ano passado ainda houveram alguns boatos que haveria essa taxação. E foram muitos que eu comprei. Cheguei até a pensar em vendê-los para trocar por filmes melhores. Cancelei essa ideia e vou ficar com eles para fotografar. Ou seja, a vida do fotógrafo está cada vez mais difícil. Tudo isso é para você entender que nós fotógrafos somos muito afetados com qualquer tipo de taxação. São equipamentos muito caros que só fazem atrasar o nosso desenvolvimento e crescimento do nosso negócio, afetando toda uma cadeia produtiva no nosso país. E por algum acaso, vocês acham que essa taxação de lojas chinesas vai favorecer a indústria e o comércio brasileiro? Vai sim, porque ficaremos com as mãos atadas, sem ter opções, sem liberdade econômica. A indústria e o comércio vão aumentar os valores de todos os seus produtos porque os consumidores estão protegidos pelos impostos. E vai aumentar também o desemprego, como já está acontecendo na indústria automotiva. Os produtos novos vão ficar mais caros e encalhados. Produtos antigos e usados com uma grande rotatividade, como está acontecendo com os equipamentos fotográficos e os carros também. E eu particularmente vou esperar para ver o que vai acontecer nos próximos meses para saber que decisões eu vou tomar
e com relação a compras nesses sites e o valor da taxação. Mas guarde bem na sua cabeça que mais impostos, menos liberdade econômica nós teremos, menos empregos e produtos caros. Para finalizar, eu quero lembrar que há 10 anos atrás, em 2013, foi quando começou uma série de protestos aqui no Brasil contra o aumento de apenas 10 centavos do ônibus. Inclusive, eu fotografei esse evento quando eu tinha acabado de retornar à cidade de Manaus, quando eu morei lá. Então fica aqui os meus parabéns a todos os envolvidos nessa taxação e até o próximo vídeo.